Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. Olá, sejam bem-vindos ao Campcast, o podcast dos profissionais de marketing político. Meu nome é Bruno Hoffman, sou presidente do Camp e estou aqui mais uma vez na bancada maravilhosa com meu indomável, intransponível, grande Mário Rosa. Compadre Hoffman, é uma grande honra estar aqui, Bruno. E hoje nós estamos aqui com o Cassiano Sampaio, que é um profissional, uma área que é muito cara para mim, no bom sentido, que é a área de gerenciamento de crise, que é uma das especialidades que ele tem. E melhor do que eu falar dele, é o Cassiano falar dele mesmo. Eu peço sempre pro pessoal que vem aqui, Cassiano, fazer o Wikipedia próprio, que é melhor do que a gente falar. Perfeito. Bem-vindo. Vamos lá. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite para estar falando aqui com vocês hoje. Mário, como já disse aqui antes dos bastidores, eu sou seu fã, né? Eu acho que todo mundo que tenta entrar nesse setor da comunicação tem o Mário Rosa como uma referência. Obrigado. Bruno, né? Outra referência também no setor, né? Então é muito importante estar aqui para mim hoje com essas duas figuras e agora falar um pouquinho de mim, né? Bom, meu nome é Cassiano Sampaio, eu sou jornalista. Comecei trabalhando no digital já, no site Candango, mas trabalhei também na Tribuna do Brasil, no Jornal do Comércio, e depois de um tempo acabei indo trabalhar com o governo, com a gestão de mandato, né? Trabalhei em alguns ministérios, como o Ministério da Cultura, da Saúde, do Esporte. Começava ali um pouquinho a questão da gestão de crise, ali próximo de Olimpíadas, de Copa, né? E depois de trabalhar na cultura, fui convidado para fazer uma campanha presidencial. Eu tenho essa característica, a minha primeira campanha já foi uma presidencial, né? Já caí na fogueira direto. Voltei, retornei dessa campanha presidencial. Trabalhei um tempo na Caixa, ajudando na questão do digital, da gestão de crises. E fui chamado para, junto com o Thomas Trauma e com o Valdir Simão, né? Que foram dois ministros de Estado. O Thomas, ministro da Comunicação Social, e o Valdir Simão chegou a ser ministro da Casa Civil, a montar um gabinete digital em 2013, no meio dos protestos, com tudo acontecendo, né? O governo sentiu a necessidade de se comunicar melhor no digital e montou um gabinete digital da Presidência da República. Então eu fiz o gabinete digital até fevereiro de 2013, quando eu saio e vou fazer a minha segunda campanha presidencial, né? Fiquei um tempo fazendo minha campanha presidencial, saí, retornei para a Caixa, houve uma virada do governo, né? Houve a transição do governo Dilma para o governo Temer. Tive a oportunidade de conhecer o Bruno Hoffman, que é uma outra história que a gente tem que contar também, maravilhosa, como eu conheci, e montamos juntos a Esplanada Comunicação Estratégica, né, que hoje é uma das agências mais premiadas do marketing político nacional, né, detém as premiações da Associação Europeia, da Associação Americana, da revista mais importante, que é a Campaign Elections, do Camp, né, do próprio Camp. Conseguimos montar essa agência, estamos há 8 anos aí nesse mercado, né, sobrevivendo aí no mercado da comunicação, atendendo o privado, atendendo campanhas políticas, fazendo esse trabalho onde a gente entende que é útil, né, que é necessário. Cassiano, eu vou até roubar aqui a primeira pergunta aqui do Bruno, Data Vênia aqui. Claro. Você fala aqui do acompanhamento digital das manifestações de 2013, que foi a Primavera Árabe Brasileira. Exato. E você viveu isso por dentro, portanto você viveu um momento histórico do Brasil num ponto de observação que eu acho que não há nenhum registro em lugar nenhum. E um dos objetivos que o Bruno criou esse espaço aqui, o Campcast, é justamente para colher depoimentos, para registro histórico. Perfeito. E também para transformar conhecimento e ensinamento. Eu sempre repito isso aqui várias vezes, nessa primeira temporada, várias vezes. Então, é muito rico isso que você tem para contar. Como é que foi isso? Como é que foi viver com aquilo ali, que foi um terremoto que ninguém esperava? Foi uma convulsão social mesmo, né, Mai? Foi exatamente assim. Eu acho que antes de contar um pouquinho de viver isso, eu tenho que contar como é que eu cheguei até lá, né? Que também é uma história curiosa e talvez seja um dos pontos de vocês hoje. Em 2013, houve o boato do Bolsa Família, onde houve uma correria, uma histeria coletiva da população correndo para os caixas para tentarem sacar o dinheiro, porque um boato se espalhou de que o programa ia acabar, né? Eu estava na Caixa Econômica acompanhando isso, né, a evolução desse caso, né? Ou seja, começou a se falar sobre isso no Nordeste, agora já está no Sudeste, a evolução de tudo isso. Fui enviando e-mails, né, para o presidente da Caixa,
Só que eu não sabia que ele estava enviando e-mail para o próprio presidente, né? Você me enviava o e-mail do acompanhamento digital disso. De como estava a situação no Brasil, né? Que ia o meu e-mail e o e-mail da segurança falando de quantas agências tinham sido quebradas, por exemplo. Isso, inclusive, é uma coisa muito importante da gente pontuar, porque se a Caixa deu muita sorte nesse caso, se ela não tivesse enchido os caixas eletrônicos com dinheiro, a quebradeira poderia ser imensurável, né? As pessoas chegarem, mas a sorte foi que as pessoas chegaram e tinham dinheiro para ser sacado no caixa eletrônico, né? Não que o programa fosse acabar, porque isso nunca acabou, tá aí até hoje, né? Então, aconteceu isso. Claro. Nós estamos falando aqui de história. Se criou uma logística específica para abastecer todos os caixas? Ordinariamente, já seria abastecido a cada tantos dias, né? Foi uma boa coincidência. X dias. Foi uma boa coincidência no caso, exatamente. Foi a sorte que eles deram, porque senão teríamos muito mais agências quebradas, né? Enfim, eu fiquei passando esses e-mails para o presidente, junto com o pessoal da segurança, que passava e-mail, etc., informando sobre ele como estava a situação. E ele estava encaminhando esse meu e-mail, sem eu saber, diretamente para o presidente da República, né? Então, ao fim do dia, eu recebi o e-mail da presidente da República, né, por volta de 6 horas da tarde. Quando eu vi que era o e-mail da própria presidente da República, eu tive vontade de levantar e tomar meu remédio da pressão, porque não sei o que está ali, né? Não sei o que pode vir na abertura daquele e-mail, né? Abri e ela estava me elogiando por ter contribuído para, inclusive, acalmar os ânimos de todo mundo, mostrando que a evolução, né? Nas ruas, já se falava menos sobre isso nas ruas, o assunto já não estava mais em Recife, o assunto já não estava mais em Fortaleza, né? Então eu fui dando indícios para ela de que a situação estava arrefecendo, de que aquele problema estava cada vez mais diminuindo e que não precisaria ter uma ação mais enérgica, né? Como, por exemplo, mandar proteger as ações, as agências da Caixa, etc., né? Que seria... Sabe-se Deus o que poderia ser feito em relação a isso, né? E como seria. Então, a partir desse momento, a presidência da República passa a ter conhecimento sobre meu nome, passa a ter conhecimento que eu faço esse tipo de monitoramento e passa a me chamar lá constantemente, em 2013, para perguntar, por exemplo, nessa época, as pessoas confirmavam que iam nos protestos via Facebook, né? Tinha um evento lá no Facebook, a pessoa vai lá e confirma assim, eu vou, ou talvez, ou não vou. Então, até um determinado momento em que a Polícia Civil do Estado de São Paulo resolveu intimar essas pessoas pelo nome do Facebook e não pelo nome do RG da pessoa. Aí todo mundo sacou que confirmar a presença em evento de protesto não era uma boa e parou. Mas a gente conseguia mensurar o tamanho do protesto, né? Então tinha uma determinada pessoa na presidência da República que me chamava e perguntava assim, como é que vai ser amanhã? Né? Como é que está aí a segurança do processo? Falou, olha, nós teremos protesto amanhã em Brasília, né? Teremos protesto em 17 cidades do país. E esses protestos somados, as confirmações somadas aqui, representam tantas pessoas que podem vir a estar na rua amanhã. Então, com isso, a gente consegue ter uma espécie de predição, né? Se no protesto passado 100 mil pessoas confirmadas e eu só tinha 20 mil nas ruas, eu vou começando a montar uma logística, um número disso, uma equação disso, né? É claro que depende muito do engajamento das pessoas, para entender como é que esse processo está se desenrolando. Então, a gente foi acompanhando esses protestos, fazendo isso. Inclusive, no dia da depredação do Itamaraty, eu estava dentro do Ministério da Justiça, né? A gente acompanhava coisas do seguinte, Mário Rosa. Estamos vendo aqui nas redes sociais todo mundo falando que vai avançar para a linha de polícia que ficava em frente ao Congresso, vai avançar para invadir. Então a gente avisava, e isso falava, vai ter um problema, eles vão invadir o Congresso. 5 minutos antes a polícia tentava debelar o movimento para que isso não acontecesse. A gente ouviu depois a informação de que eles iam invadir o Palácio do Planalto, né? Nas redes sociais, todo mundo publicando. Vamos falar aqui, um grupo de black blocs talvez colocando, vamos invadir o Palácio do Planalto. A gente avisou, à mesma hora a presidente saiu do Palácio do Planalto, foi para a residência, e entrou, eu lembro de ver na TV a Record ao vivo, falando, a presidente acaba de deixar o palácio, para evitar com que os manifestantes corressem e quebrassem tudo, né? E aí a gente tinha uma terceira informação e última desse dia, que um dia fatídico, que gerou aquela foto do Congresso ocupado, etc., que foi a depredação do Itamaraty, né? A gente sabia a informação pelo monitoramento de redes sociais que eles iam atacar algum ministério depois que eles tinham desistido de atacar o palácio, né? E a gente achou que fosse o próprio Ministério da Justiça por ser simbólico, por estar próximo do Congresso, por ser simbólico ali, mas eles acabaram indo para o Itamaraty. A gente não tinha informação para qual ministério eles atacariam. E aconteceu aquilo que a gente viu, né? Um princípiozinho de incêndio ali na porta do Itamaraty, vidros quebrados, a tapeçaria, etc. Conseguiram quebrar um pouquinho. Então eu vivi esse processo realmente dia a dia, né, de chegar na esplanada, chegar lá pela porta da esplanada e ir caminhando até o Ministério da Justiça, entrar numa sala onde todo mundo se levantava e batia continência porque achava que eu era militar, não sabia que eu era um civil, né, e ficar acompanhando a situação, porque dentro dessa sala de crise do Ministério da Justiça tem as câmeras da Polícia Rodoviária Federal, você sabe como é que estão as estradas do país,
né? A Caixa Econômica, por exemplo, monitora o boato da Caixa que eu contei, tem as câmeras que monitoram o boato. Então, o gerenciamento de crise que alia o digital com o real, né? Muito bom. Com a questão da segurança, né? Que a gente consegue, assim, ter uma efetividade maior nessa questão toda. E nos 30 centavos, quando foi os 30 centavos? Os 20 centavos. Os 20 centavos? Eu tava lá, e inclusive assim, já que a gente vamos contar histórias aqui, o movimento Passe Livre foi, né? Logo no começo, que começaram os protestos, o movimento Passe Livre esteve com a presidente, conversou com a presidente. Ela ouviu as reivindicações, né? A partir desse momento também que o governo vê muitos protestos na rua, ele começa a conversar com todo mundo que pode conversar, articular, né? E se você vê bem, isso deu certo. Porque na campanha de 2014, apesar dos protestos de 2013, a presidente foi reeleita. Mas o que chamou a atenção naquela época, eu não quero monopolizar aqui, eu até pergunto aqui, o que chamou muita atenção naquela época foi justamente a surpreendente quantidade de pessoas, eu não me lembro, porque de pessoas mobilizadas, acho que foi a primeira mobilização digital da história do Brasil, não? Sim, ali a gente... Em termos de quantidade mesmo. Ali a gente começa a ver o clichê de redes e ruas. Redes e ruas. Redes e ruas, ou seja, a rede chamava o protesto, as pessoas iam para a rua, geravam fotos que voltavam para as redes. Então você fecha um circuito de redes e ruas que se tornou um negócio muito eficiente no digital e talvez seja uma das grandes descobertas que tem no digital até a chegada do advento do WhatsApp, dos mensageiros, que mudou o jogo completamente, né? Mudou de uma forma brutal. E aí a gente vai chegar depois aí na campanha do Haddad versus Bolsonaro, onde esse WhatsApp já vai fazer muito mais diferença, inclusive, do que qualquer coisa que você esteja fazendo no digital. E qual foi a sua primeira campanha presidencial? Qual foi a sua segunda campanha presidencial? Qual foi o seu papel? Estou aqui, o Bruno está muito... Muito, não, eu pedi que ele ficasse assim, para não virar um papo de comadre. Ele conhece muito, sabe muito das minhas histórias, eu achei melhor que ele brincando. Bom, Bruno, depois você faz a parte não, mas conta aqui. Aí, não, porque Bruno conta tudo. A gente entrou direto no Palácio, né? Mas então, só para a gente voltar um pouquinho, conta como você entrou na primeira campanha presidencial. Isso, essa história é boa. E daí, se você te lembrar de algumas histórias, né? Porque a gente tá falando de 2010. Sim. Né? Então, assim, em 2010, mal tinha Facebook, o pessoal tinha Orkut, comecinho do Twitter, não tinha WhatsApp, não tinha... Blogs. Muitos blogs. YouTube ainda era muito pequeno, enfim. Então era outro momento. E depois, passam 4 anos, ele está numa outra campanha presidencial, com a mesma de reeleição da presidente, né? Já é um outro momento. Com toda essa revolução digital toda essa revolução acontecendo. Perfeito. Faz um pouco desse paralelo pra gente. Isso, exatamente. E como você entrou na de É que eu não resisti aí à audiência aí para tentar puxar um fato que é um fato histórico. Obrigado, eu agradeço de toda forma. Pois é, a forma como eu fui parar na primeira campanha presidencial é interessante, porque foi por causa de uma carona. Eu fui parar numa campanha presidencial porque eu dei uma carona. Eu estava trabalhando no Ministério da Cultura. Rapaz, me dê Você acha que é você que tem... Me dê esse telefone desse cara que eu quero pegar carona com ele. Por causa de uma carona e uma coincidência, né? A vida é feita de... É muito previsível, mas esses acasos tornam ela muito mais atraente, né? Estava trabalhando no Ministério da Cultura, nessa época, na implantação do Sistema Nacional de Cultura. Eu tinha feito o país inteiro viajando para a implantação do Sistema Nacional de Cultura, que é o SUS da cultura, né? Lá no Ministério da Cultura, eu desenvolvi uma campanha para zerar o número de municípios sem biblioteca no Brasil. Eu desenvolvi uma campanha assim, o Ministério desenvolveu a campanha e eu fiz a parte digital da campanha de uma forma muito fácil, Mário. Eu ligava pro site do Ministério da Fazenda, do Banco Central, etc. Falava assim, olha, a gente tem uma campanha aqui para zerar o número de municípios sem biblioteca do Brasil. Você não pode botar um bannerzinho no site do Ministério da Fazenda? Você não pode botar um bannerzinho no site do Banco Central? Nunca ninguém tinha feito isso até então no governo. Nunca ninguém tinha pedido apoio dos sites do governo, apoio da estrutura de governo para uma campanha. A gente conseguiu zerar o número de municípios sem biblioteca no Brasil naquele ano, né? Uma campanha muito bem sucedida. Isso, obviamente, chamou a atenção, né, de todos os gestores digitais da Esplanada, quem tinha feito, como tinha feito, etc. Mas aí eu vou chegar na carona. Eu já estava há algum tempo no Ministério da Cultura, tinha acabado meu contrato, e eu estava trabalhando lá, inclusive para manter as coisas que eu estava fazendo, sem receber. Aí um amigo meu que trabalhava falou assim, me dá uma carona. Eu falei, claro, dou sim. Ok. Chegou ele e outra pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E essa outra pessoa falou que conhecia uma menina que tinha estudado comigo, a Fernanda Barreto. Sou muito grato a ela. E ele falou, olha, levei eles até em casa, que ficava inclusive muito perto da minha casa. Assim que eu parei o carro, ele falou, ó, você vai ter que subir para falar com a Fernanda. Eu falei, não, eu tô com janta em casa pronto, tenho que ir, não dá não. Ele, não, ela vai me matar se eu falar que eu conversei com você
e você não falou com ela. Eu falei, então, não custa 5 minutos, né? Subi, é um prédio aos 400, 3 andares de escada, subi os 3 andares de escada, que para algumas pessoas pode parecer fácil, para mim não é tanto. Subi, cheguei lá, deu 5 minutos, ela chegou com o computador aberto, sendo emblemática, assim, ela sobe a escada trabalhando com o computador aberto. Nunca tinha visto uma pessoa fazendo isso. Entrou pela porta com o computador aberto e falou assim, olhou para mim, o que você está fazendo? Eu falei, estou no Ministério da Cultura, mas estou sem contrato, estou sem receber. Ela falou, você vai trabalhar comigo na campanha da Dilma. Assim, desse jeito. Obviamente, eu contando assim, de uma forma reducionista dessa, né, não representa. E aí eu sou chamado para ir para a primeira campanha da Dilma em 2010, uma casa que ficava no Lago Sul. Essa campanha foi muito... não sei se estou confundindo com 2014, mas essa campanha começou nessa casa, depois a gente teve que se mudar de lá, com o Robson Barenho, com o Lanzetta, com o pessoal ali, com Marcelo, início, inclusive com o Marcelo Branco, né, antes do Marcelo Branco sair. Pode ideia. E... fui lá fazer papel de jornalista. Fui fazer o blog Mulheres com Dilma, Galera da Dilma, o próprio blog da Dilma, né? Que havia já, como eu falei, tinha muito blog naquela época. E comecei escrevendo conteúdo, fazendo matéria, como a gente fez muito tempo na redação, né, Mário? Na vida inteira. Você já tinha um passado também de blogs com aquele Portal Candango aqui em Brasília. Portal também, Candango, muito acessado. Eu fui no Portal Grande de Saúde, né, que é o Saúde Movimento, foi muito premiado, assim, foi um dos sites mais premiados. Era o principal site de saúde até a chegada do Drauzio Varela na internet, era o Saúde Movimento. Site Candango também, feito pela Fábrica, né, que a Fábrica Multimeios chegou a fazer muitos sites de vários, da Anatel, da ANA, de várias entidades governamentais. Então eu já tinha essa experiência digital, eu já escrevia para o digital, meu primeiro emprego tinha sido mesmo no Candango como digital, né? Então eu já tinha essa experiência. E aí fui para essa campanha de 2010, a gente realizou ela e vencemos, e assim que acabou a campanha, eu falei, bom, né, eu estava na cultura, saí, uma amiga de campanha, que agora não vou me recordar o nome, me ofereceu para ir para o esporte, Ministério do Esporte, via FSB, né? Fui contratado pela FSB, fui bem na época que o Orlando Silva estava saindo do escândalo da tapioca. Em determinado momento ali a FSB viu que eu já não servia, já não adiantava mais ficar ali no Ministério do Esporte e me jogou para a saúde, né? E aí na saúde, mais uma vez, eu desenvolvi um blog também, que todo mundo desenvolveu um blog para tudo naquela época, impressionante, né? Hoje é videolog, né? Mas é um blog. E fiz um trabalho na saúde bem bacana, que eu tenho muito orgulho, assim, porque é muita campanha de utilidade pública, muita coisa bacana ali. E para gerenciamento de crise, não tem lugar melhor para você trabalhar do que na saúde e na Previdência, né? Eu não trabalhei na Previdência, mas me falaram que é muito bom também para crise lá, porque tem crise o tempo todo. E assim, crise não são crises pequenas, né? São crises de médio para grande porte. São pastas com grande orçamento que têm crises enormes, né? E problemas enormes. Então, para quem gosta de trabalhar em crise, reduzir danos, né, e tá atuando mesmo, é uma grande experiência. Fiquei muito tempo lá, até que em um dado momento, teve um dia que eu tinha passado mal, ficado em casa, recebi algumas propostas de emprego, uma delas era a Caixa Econômica, ainda sob a presidência do Jorge Hereda. Fui trabalhar na Caixa Econômica com a Pamela Nunes, com a Flávia Filippini, na época que também estava lá, e com a oportunidade de montar a parte digital da imprensa, né? A Caixa até então tinha uma parte de publicidade muito forte, o perfil @Caixa, que é os oficiais, mas tinha toda uma produção de conteúdo, né, muito bacana, assim. A Caixa patrocina o esporte paralímpico, a Caixa tem muitas pautas legais, a Caixa Cultural, que não tinha a vazão necessária. Então, naquele momento, hoje em dia, certamente está num outro momento da comunicação, mas naquele momento se entendia que é necessário que a imprensa, a Caixa, tivesse, né, um projeto, que inclusive foi o projeto que veio desaguar depois na tal da Agência Caixa de Notícias, né? É um projeto que começou com redes sociais e que virou. Então eu construí isso lá, atuei lá em mais de uma crise, né? Por exemplo, a Caixa tem muito, como os bancos públicos sofrem, como todo banco sofre, o boato do confisco da poupança, é um negócio recorrente, né? Cada 3 meses volta o boato do confisco da poupança. Ninguém avisou ainda todo mundo que existe uma lei que proíbe, mas volta o boato, né? Então fiquei na Caixa um bom tempo, até que veio 2013 e a gente volta aí a história, acho que para o início, que exatamente começa com o boato do Bolsa Família, com essa questão do e-mail que eu recebi da presidente, eu ser chamado depois para ir para a presidência, para ajudar a montar o gabinete digital e ver a campanha presidencial. E antes que você fale da campanha, você acha que havia um movimento, vamos chamar de terrorista, mas uma coisa coordenada
de desestabilização com esses boatos, ou era realmente um efeito manada, uma coisa assim? A tua sensação, não dá para dizer certeza, porque ninguém tem certeza, mas observando isso, lembrando isso, já estamos à distância de 11 anos, né? Olhando hoje em retrospecto. Sim. O que eu mais vi, Mário, assim, o que eu mais vi no Palácio foram teorias de que havia financiamento internacional, que havia isso, que havia aquilo. Hoje, passado tantos anos, né, quase 10 anos, eu tenho essa situação muito mais sólida na minha cabeça, que é exatamente o seguinte: o movimento do passe livre começou realmente, é um movimento de esquerda que acabou sendo, ganhando adesão de muitas pessoas, né, que virou um movimento pró-impeachment depois. Primeiro começou como passe livre e virou pró-impeachment. E aí, quem é o grande campeão dessa causa do impeachment hoje, quem se vende como grande campeão, quem fala tudo isso é o MBL, né? O MBL reivindica para si a questão de ter conseguido mobilizar as pessoas e derrubar a Dilma, textualmente, né? Fizemos essa mobilização e conseguimos, né? O MBL até então, até onde a gente sabia, não tinha financiamento partidário algum. Inclusive eles gritavam nas ruas, sem partido, sem partido, sem partido, né? E depois de um tempo a gente veio saber pela imprensa de que existia, sim, um financiamento de partidos, existiam ali pelo menos 7 partidos financiando parte daquela operação, de alguma forma ou de outra, para que o MBL conseguisse fazer esse movimento todo. Porque, assim, uma coisa é você conseguir mobilizar as pessoas, fazer um protesto na rua, outra coisa é você conseguir colocar uma empena num prédio, né, Maria Rosa? Uma empena no prédio custa dinheiro, né? Então, assim, quem é que está pagando a empena para o impeachment, né? Mas eu pergunto, por exemplo, esse movimento dessas coisas da Caixa, como você via aquilo ali, esse boato ali? Porque aquilo ali era... Isso aí, cada um desses boatos tem um interesse específico, né? Por exemplo, quando eu falo de confisco da poupança, quem são os interessados no Brasil que o dinheiro não fique armazenado na poupança? Não sei, né? Mas existe alguém interessado aí que o brasileiro não fique só poupando dinheiro lá, que ele tire para, sei lá... Mas não é todo dia que acontece quebra-quebra. Você está falando do final do Bolsa Família. Do final do Bolsa Família. Desculpa, não tinha entendido. Uma coisa foi colada na outra. Ali havia movimentos assim já de alguma desestabilização institucional, né? Eu, inclusive, fui convidado pela Polícia Federal para ir lá mostrar os dados que eu tinha em relação a isso, né? Porque qualquer ação da Caixa Econômica Federal envolve Polícia Federal, assim como o Banco do Brasil, assim como qualquer instituição. E eu fui para a Polícia Federal conversar com eles sobre isso, né? Tinham pessoas que assumiam a autoria do boato, né? Tinha um menino que falou assim, fui eu que comecei aqui, ó, né? A conclusão final... né, tá muito longe de me agradar, porque o que se falou sobre esse boato no final é que foi quase uma histeria coletiva, que aquilo ali foi né, como se fosse a epidemia de dança que aconteceu na França, as pessoas morriam lá. Não foi isso, né? Pelo que eu vi, de tudo que eu vi, começou com matraqueiros na rua, com pessoas falando sobre isso, né? Teve uma articulação mesmo. A Polícia Federal chegou a investigar a equipe de um prefeito espalhando o boato no interior. Porque quem faz campanha política sabe que um dos instrumentos, Bruno, eu pergunto a você aí, um dos instrumentos de campanha municipal, por exemplo, as pessoas irem para a praça, teatro vivo, e comentar, entrar no ônibus, ficar falando coisas por isso é que eu tenho grandes... São técnicas de guerrilha, né? Técnicas de guerrilha, e eu fico falando esse combate às fake news, que na teoria é sensacional, mas o teatro vivo é fake news também. Sim, no dia a dia. Como é que é? Vai proibir as pessoas de andar de ônibus? A gente, inclusive, ouviu uma vez uma história, né, Bruno, de uma senhorinha que entrava no ônibus numa cidade do interior de São Paulo todo dia e falava assim, fulano de tal é muito bom, pena que ele bateu na minha filha, né, ele tava namorando com a minha filha e bateu na minha filha, não sei o quê, mas ele é um bom candidato, não sei o quê. E os caras não conseguiam pegar a senhorinha, porque ela estava em ônibus diferentes, em horários diferentes, todo mundo querendo entender o que é a senhorinha. Mas tem, sim, acontece de teatro vivo. Obviamente, a gente não corrobora com isso, né, não incentiva isso. E eu acho que na questão do Bolsa Família tem toda uma articulação por trás dessa história do Bolsa Família, do boato do Bolsa Família de que iria acabar, que nunca saberemos, né? Porque os focos principais, você lembra? Lembro. Especificamente começou no Nordeste, depois a conclusão que a gente chegou foi... Feira de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foi o segundo ponto, né? E aí começou a lastrar, Mário. Quando chegou no Sudeste, quando chega na grande população, com acesso à internet, né? Aí o boato alastrou de uma forma que daí você já não começa a ter muitas menções em muitas cidades por milissegundos, né? Mas a teoria mais próxima... o Twitter bombando nessa época, né, 2013. Mas assim, a conclusão mais próxima que eu cheguei
tá? Que é totalmente distinto do que a Polícia Federal chegou em relação àquilo. Não, portanto, nós estamos falando aqui de deixar muito claro, né? A minha opinião em relação a isso uma suposição, um chute. Para mim, isso foi totalmente articulado. Começou no Nordeste, né, com esse boato, porque eu lia menções sobre isso. Eu ouvi fulano falando isso no bar, que o Bolsa Família vai acabar. Ou seja, poderia ser um caso de teatro vivo lá. Então, é isso que eu estou te falando. Começou na rua ali, mas alguém começou a levar isso para rede social e a gente começou a poder acompanhar. Então, sabe-se que começou lá, né? Inclusive, o simples fato de começar lá, né, um boato sobre Bolsa Família no Norte, no Nordeste, em qualquer lugar, já é meio, né, olha, vai acabar o Bolsa Família, já é meio uma estratégia de alguém que está pensando mal ali a coisa, né? Porque foi seguindo, né? Foi seguindo, é. E então teve essa questão do boato se espalhar de uma forma que, para mim, assim, eu discordo do final do que disseram, que foi quase uma histeria coletiva. Eu acho que não foi uma histeria coletiva, acho que foi alguma coisa muito programada, muito pensada, muito bem feita para que aquilo acontecesse. Por sorte, como eu falei, a Caixa tinha, de forma ordinária, abastece os caixas e tinha muitos caixas abastecidos, porque chegou a ter 3, 4 agências totalmente quebradas, né? A pessoa ia lá sacar e que não tinha, quebrava o caixa, né? Pensa no prejuízo do patrimônio público, né? Que você, todo mundo pagaria se a Caixa, né? Empresa de capital aberto. Você não tem outro exemplo aí de crise que você possa contar pra gente aí, justamente de monitoramento? A gente tem uma história de carnaval. Tem uma história de carnaval. Mário Rosa que gosta de contar a história de carnaval. Mário Rosa já foi... Não é isso? Eu beijei o manto verde e rosa da Mangueira no... Exato. Parou a bateria. Parou a bateria e eu tenho essa honra, fui benemérito da Mangueira. Uma das maiores honras da sua vida. Eu coloco isso como em off eu vi outra honra, mas infelizmente a gente vai deixar para a segunda temporada. Não, mas eu sei uma que eu vou falar, que ele foi jurado do Miss Brasil, é essa que você falar, né? Não. Foi jurado do Miss Brasil. Eu pergunto a vocês aqui. Quem já foi? Quem já foi? Eu não fui. Você já foi, Bruno? Eu não fui. Então. Mas voltando então, a gente... Mas história de carnaval. Ah, claro. Eu lembrei. Eu fui contratado por uma empresa e pelo governo da Bahia para monitorar a violência no Carnaval de Salvador. Como é que consistia esse trabalho? Pegar uma ferramenta, um software de monitoramento, inserir lá as palavras tiro, porrada, bomba, facada, soco, palavras que designam violência. A ferramenta fica buscando na internet essas palavras, na região do circuito Barrondina, especificamente na região do circuito Barrondina. Se você falasse qualquer coisa nas redes sociais e seu perfil fosse aberto, a gente ia capturar e ia saber, né? E para que esse trabalho era feito? Para que a polícia pudesse colocar o efetivo no lugar correto, né? Então, no beco aqui está acontecendo muito assalto, não sei o que, né? Alguém comentava isso no Twitter e eu informava. Aí eu acho que foi no sábado, posso estar sendo impreciso, mas acho que foi no sábado de carnaval, sábado para domingo, 4 horas da manhã me ligam um dos analistas júniores que estavam no plantão, falando, olha, alguém tweetou aqui que tem uma granada enterrada até a metade, embaixo do viaduto do Canela, que é por onde deságua o carnaval com as pessoas a pé, né? Você conhece lá, né? Deságua o carnaval para as pessoas a pé. E, na dúvida, o que a gente faz, né? Mas a gente avisa, né? Avisamos, a Secretaria de Segurança Pública foi lá, realmente tinha uma granada sem pino enterrada pela metade, na terra assim do viaduto, aquela terra que fica embaixo. Eles tiveram que fazer detonação, checar a integridade do viaduto, para poder liberar e o carnaval continuar. Que loucura. Então, eu acho que essa é uma questão assim, às vezes a empresa, o governo pensa, vamos ter um plantão 24 horas por dia, olhando que falam, não vamos ter não. Esse é um caso clássico de que existe necessidade, que 4 horas da manhã alguém passou lá, viu e tuitou. Eu falei há pouco tempo, em Nova York tinha isso, né? A pessoa roubava uma bolsa, a polícia conseguia acompanhar o bandido pelos tweets. Alguém passou correndo aqui, eu vi uma pessoa gritando, eu vi isso, aquilo. Então tinha todo um monitoramento em relação a isso, essa questão ligada à segurança. Também teve no Canadá, também teve uma revolta lá, que a polícia também usou muito as câmeras de rua, as redes sociais para tentar identificar, né, quem é os vândalos, como é que esse trabalho era feito. O que você está contando, depois nós vamos perguntar para você sobre essa campanha de 2014, que também duas campanhas presidenciais, general de 2 estrelas. Né? Obrigado. O que você está colocando aqui também é que, apesar de todos os problemas que as redes sociais, que elas são hoje, a genia aí, como diz na música lá
do Chico Buarque. Todo mundo joga pedra na Geni. Mas, não, né? Não. Ela pode ser muito bem utilizada, não só para espalhar mensagens corretas, mas também como instrumento de vigilância, de monitoramento. Não é? Depende do uso que se faz, né? Exatamente. Eu tenho falado muito em evento isso, né? A gente está apedrejando muito, mas a gente não vê a parte boa, né? A parte boa do que é feito. Por exemplo, a pessoa que tuitar um sintoma de dengue, o Ministério da Saúde entra lá com mensagem, ele começa a mapear isso junto com a Universidade Federal de Minas Gerais e entender onde é que estão os focos de dengue, né? Então, assim, existem 1000 aplicações positivas em redes sociais. Eu falei aqui do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tinha uma campanha em que você marcava o seu tipo sanguíneo e no dia que você precisasse, seus amigos saberiam quem são os doadores. Isso é fantástico, isso é incrível, isso é utilidade pública, as redes sociais realmente revolucionando a vida das pessoas, né? A gente fala muito da democratização, né? Na verdade, quem continua mandando no jogo são os grandes oligopólios de comunicação, que também tem perfis grandes nas redes sociais, né? Mas democratizou. Se você tem um zapatista hoje no meio da floresta do México, né, tuitando lá, falando, estou sendo atacado pelo governo central, estamos bombardeando aqui, etc. Esse cara não teria voz de outra forma, né? Se não fosse especificamente nas redes sociais, né? Mesmo o Hamas agora, no meio daquela confusão, estava lá. Então, assim, tem a questão da democratização, tem um lado muito ruim, que a internet é o espelho da nossa sociedade, né? A gente tem muita coisa ruim acontecendo lá, tem muito isso, aquilo, é um reflexo do que nós somos. Ah, porque lá você pode ser anônimo. Ok, não deixa de ser a gente. A internet é esse reflexo da sociedade brasileira que está, inclusive, doente, né? A sociedade, em diversos, poder citar diversos aspectos aqui, é uma sociedade doente que se expressa isso na internet. Você acaba vendo esse mesmo movimento na internet, né? Isso coloca várias questões aí, mas a principal delas é... Talvez as pessoas não estejam assustadas de se verem no espelho também. Porque talvez antigamente... a sociedade não ficou mais doente. Eu acho que a sociedade sempre foi, né? Sempre foi, talvez pior. Assassinatos que a gente não vê nas redes sociais. Evoluiu muito pessoas são trucidadas, são espancadas, toda a violência doméstica, tudo isso não aparece nas redes sociais. Ou seja, a sociedade é pior do que as redes sociais. Até melhor ali. A gente ficou se perguntando agora há pouco tempo, né, no Rio de Janeiro, de onde saiu tanta gente assim, né? Não saiu de lugar nenhum, eles estavam aqui o tempo todo, né? É isso, é que as pessoas vivem em determinadas bolhas de informação, bolhas de repercussão, que não sabem que existe outro tipo de pessoa, né? Isso é muito óbvio. E quando a gente se depara, né, por exemplo, com algo do tamanho que foi o 8 de janeiro, por exemplo, a gente entende um pouquinho melhor o que é realmente, né, aquilo sendo financiado ou não, que está sendo tudo debatido agora no STF, a gente entende um pouquinho do que é o Brasil, né, o Brasil que não vemos, né, o Brasil que não vemos ou que não queremos ver, né, que sempre teve aí, né, ele nunca deixou de estar aí, né, na nossa cara. Agora, Cassiano, você falou aí 2010, você falou 2013, uma série de crises, aí de repente você está de volta numa segunda campanha presidencial. Isso. Que foi segunda bem sucedida, inclusive, da Dilma em 2014. Isso. O que você foi fazer lá? Perfeito. Ainda em 2010, uma das habilidades que eu comecei a demonstrar foi essa de poder, de conhecer ferramentas, de testar, de ser muito curioso. E de 2010, a partir de 2012, eu entro na questão do monitoramento muito forte. Né? No gabinete digital. No gabinete digital eu fiz toda a parte, inclusive conteúdo, mas em 2012 eu comecei a trabalhar com... por exemplo, teve uma agência que me contratou para fazer monitoramento de 100 campanhas importantes que eles consideravam, né? Então comecei a me envolver muito mais com monitoramento, né? Em 2014, na hora de meio que decidir os papéis ali, eu era o único que estava, né, mais a par do que era monitoramento, trabalhando com isso, fazendo isso já na Caixa Econômica, né? Então foi meio uma transição de carreira de um jornalista de redação para essa habilidade de monitoramento, que é uma habilidade nova que vinha trazendo, que me gerou interesse. E foi o que eu fui fazer em 2014. Eu fui convidado para coordenar o núcleo de monitoramento da campanha da Dilma Rousseff. Fazer a parte de monitoramento toda da campanha. Foi só de monitoramento, mas teve de conteúdo, teve alguma coisa de site? O que você fez em 2014? Isso. Em 2014 você foi isso, eu fui para 2010 e voltei. Aí, em 2014 eu fui fazer o monitoramento da campanha da Dilma. Era um dos 3 núcleos, também conhecido como Muda Mais, né? Foi um site que ele foi o primeiro site de campanha a ser citado no Jornal Nacional, né?
Outra candidatura pediu a retirada dele do ar porque ele não estava listado como site oficial. Aí o William Bonner leu o endereço dele. Nesse momento o site teve o maior pico de acesso que ele poderia ter de todos os tempos, né? Porque, óbvio, o site Muda Mais foi retirado, que foi muito estratégico ali naquele momento, porque o Muda Mais ele envolveu uma série de militâncias e gente importante para aquela campanha, né? Mas eu fui coordenar um núcleo de monitoramento do Muda Mais. Foi isso que eu fui fazer lá. E foi assim, foi uma luta muito grande, né? A gente teve a questão do campus no meio da campanha, né? Sim. Que foi muito usada contra a própria campanha da Dilma, né? O avião caiu. Está se referindo a Eduardo Campos, né? Que era candidato a presidente. Perfeito. Com a Marina Silva de vice, e ele, um acidente de avião, né? Trágico. Ele, enfim, ele morreu. Do PSB. Né? Um candidato que estava vinha bem posicionado na campanha, né? Terceiro colocado. Exatamente. E então foi uma campanha muito difícil. Eu lembro muito, assim, contando um pouco dessa campanha, a gente estava numa casa do no Lago Norte, eram quase 50 pessoas nessa casa, sem sair de lá, de noite praticamente. Eu tinha casa em Brasília, eu ia em casa só para dormir e voltar. Exaustivo mesmo, assim, sabe? Um processo diário de exaustão mesmo. E lembro de tudo isso foi muito difícil e como que o Muda Mais foi importante em realmente mobilizar, levar a mensagem da campanha para onde talvez não chegasse, né? Jovens evangélicos progressistas, né? Religiões de matriz africana, assim, chegou num nível de detalhamento de grupos específicos que a gente conseguiu atingir com a mobilização, que foi muito bacana, né? Eles faziam umas imagens, né? Então tinha a Dilma Motoboy, a Dilma Mãe de Santo, a Dilma com a camisa do Flamengo, a Dilma isso, aquilo, e depois de um tempo a população começou a criar. O Muda Mais é um movimento que vinha junto com a campanha, mas começou a surgir o Muda Mais Goiás, o Muda Mais Espírito Santo, o Muda Mais isso, o Muda... Eram todos os perfis de redes sociais que eram sendo criados para a própria militância, sem autorização, é orgânico mesmo, E fez muito sucesso, assim. Mas eu acho que para explicar realmente a vitória da Dilma em 2014, a gente tem que dar um passo atrás ali, entender um pouquinho o que é toda a história política do país, né? Desde que ela venceu em 2010, a questão dos protestos em 2013, para que ela foi... Eu sempre digo isso, Maria Rosa, eu não acredito que é só a campanha, sabe? Eu acredito que quando o candidato entra na campanha, ele já traz consigo uma série de valores, de atributos daquela marca do candidato, que são muito importantes, né? Você pegar uma pessoa nova que está começando hoje, sem nenhum atributo deste marca, que não é conhecido por nada, né? O cara não é conhecido por ser um ambientalista, ele não é conhecido por ser um cara... É muito difícil. Então, um candidato, quando chega numa campanha, já traz uma bagagem. No caso da Dilma, ela trazia uma bagagem muito maior ainda, que era o governo Lula ter saído com aprovação de quase 80%, foi isso, né? Quando ela assumiu. Então, assim, tem todo um legado ali, que eu acho que também... Chega em 2014 também é decisivo, né? Você tem a questão econômica, né? A Marolinha que virou tsunami, né? Então, uma série de questões que levam ali. A campanha é muito importante, claro, né? Longe de mim falar que não, mas toda a história do candidato, tudo, às vezes na campanha inteira a gente fica tentando reverter a história de um candidato, né? A campanha não é nem tentar botar ele em outro rumo, em outro prumo ali, né? Se a gente vê, por exemplo, a primeira campanha do Lula, mudou muito o approach dele em relação a tudo que ele falava, a imagem, tudo, né? Então é um redirecionamento, um rumo melhor ali, né? A campanha é muito importante para isso. É um momento, talvez o principal momento para você fazer isso é numa campanha política, né? Você conseguir que você tenha a visibilidade, você tenha a exposição necessária, mas a campanha também não resolve tudo, né? O candidato também tem que ter uma história, né? Não dá pra pegar um candidato que nunca fez nada para a população, 0 sobre 0, e tentar ali vender ele com a melhor coisa do mundo, que você pode até vender uma vez, mas você não vende a segunda nunca mais, né? Aquela coisa mesmo, mal comparando, do sabão em pó. Você pode até fazer uma grande campanha publicitária, vender o sabão em pó uma vez, se for ruim, a dona de casa não vai comprar a segunda vez, né? Agora, Cassiano, um dos nossos papéis aqui nesse podcast não só a questão histórica, que a gente já está ouvindo muita coisa interessante aí. Você viu que o Mário Rosa, que você é fã, que eu sou fã, que todos nós somos fãs. Todos nós. Estava interessadíssimo. Agora eu sou fã do Cassiano. Obrigado, mano. Que existe também essa questão de mercado, né? Assim, acho que é importante também no podcast a gente falar um pouco mais do mercado, do marketing político e como empresas atuam, por onde elas passam, a expertise que elas ganham com o eleitoral. Exato. Né?
Você sai da campanha de 2014, enfim, e já se passaram 10 anos desde a sua última campanha presidencial. Verdade. Né? Ninguém mais, nenhuma outra campanha presidencial parece que te quis, não sei, mas... Mas só se pode brincar. Mas conta pra gente um pouco justamente disso, assim, dessa questão do como que a experiência, o nível de exigência que uma campanha eleitoral exige, de fato, pro mercado convencional, pro mercado corporativo, mercado de advocacy, né? Conta um pouco disso. Bom, Bruno, é isso mesmo. Não tem esse pulo, né? Nesses 8 anos tem a esplanada aí. Eu acho que para responder isso eu começo pela esplanada mesmo, né? A esplanada, a agência esplanada, não a esplanada, a esplanada Comunicação Estratégica, é a agência a qual eu sou senior partner, que o Bruno é CEO. Muito do nosso sucesso hoje no mercado privado vem disso, né, Bruno? Da gente conseguir trazer esse timing, né, essa dedicação de uma campanha política para o mercado privado, né? Que é uma outra vida, né? É um outro mundo totalmente diferente de uma campanha política, né? Uma campanha normal de uma agência de publicidade, ela segue um rito muito diferente de uma campanha política, né? Ela tem uma campanha normal publicitária, às vezes consegue ter planejamento, às vezes a gente chega em campanha política que ninguém tinha planejado nada até então, né? Então tem essa diferença. A gente consegue entregar hoje no mercado privado essa força, essa energia, né, essa garra toda que você tem numa campanha política e o timing, né? Eu contei um pouquinho aqui do boato do Bolsa Família falando que foi num sábado de tarde. Campanha é 24 horas todos os dias, não tem fim de semana, não tem dia santo, não tem feriado, né? E monitoramento de rede, gerenciamento de crise é isso. A crise não tem hora para acontecer, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. E um pouco do que a gente faz na esplanada é isso. Assim, a gente sempre fala muito isso em reuniões, né, Bruno, com clientes, etc. A gente traz esse expertise de campanha política para o mercado privado. Ou seja, por exemplo, né, quem é o grande astro da campanha de uma campanha política? É o candidato. Né? Quem seria o grande astro de uma empresa? É o CEO. Como é que esse CEO se comunica hoje em dia? Né? Tem estudos aí no exterior que mostram que os jovens hoje não querem ser contratados por um CEO que não tenha perfis em redes sociais. Chamam de dinossauros digitais, esses CEOs que não têm. Então, até para a empresa conseguir hoje contratar uma pessoa de tecnologia da informação, que é muito disputado no mercado das pessoas, tudo é avaliado, até a própria imagem do CEO, se ele investe realmente, se ele gosta. Então, a gente traz um pouco disso, assim. Para o CEO também, como é que a gente consegue trazer tudo isso todo esse trabalho que a gente faz de marca, de imagem, que a gente faria para um candidato normal? Como ele se comunica nas redes sociais, né? Se ele se comunica, se ele não se comunica, né? Como é que está a imagem dele, e olhar para as marcas privadas como se realmente fosse uma campanha política, né? Como é que está a imagem, o que está acontecendo em todos os âmbitos, né? Sabe o que é legal dessa experiência aqui do Campcast? É que essa ideia de transformar esse conhecimento em ensinamento, e aqui sem nenhuma pretensão aí, mas extrair essas experiências pessoais que estão aí, que agora já não estão mais aí, estão aí. Sim. Né? E nós tivemos a oportunidade, eu e o Bruno, de fazermos aqui essa primeira temporada. Quando você está falando, eu me lembro que um dos nossos entrevistados, que trabalha muito na área de advocacy, que é a defesa de interesses privados, né? Ele falou, olha, toda campanha é política. Toda campanha política. Nós estamos na democracia, toda campanha política, ela pode ser privada ou pode ser pública. Agora, tem a campanha eleitoral. Isso, campanha eleitoral, que é uma campanha política para eleger. Mas toda campanha política é uma campanha que você faça para defender uma causa a favor, arrecadação de dinheiro para salvar as tartarugas. É uma campanha política, uma campanha para defender o setor inteiro, o setor
da construção civil, é uma campanha política, toda campanha política e mesmo no setor privado, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, por exemplo. Eu não tinha pensado nunca nessa formulação dessa forma. É muito interessante. A gente é uma descoberta também para a gente e muito que o mercado nos mostrou, né? Porque a gente chegou no primeiro cliente com muita garra, com muita atividade. Ele, mas espera aí, deixa eu entender aqui, né? De onde esse pessoal vem, o que eles faziam. E a gente identificou que isso realmente é uma coisa que o mercado gosta muito e aplaude. Ter profissionais que vão atuar como se tivesse uma campanha política mesmo, assim, vão se dedicar àquilo como se fosse uma campanha política de verdade. E eu acho, Mário Cassiano, eu acho que quando a gente assume que isso, né, corroborando com essa fala de vocês, quando você assume que toda campanha ela é política, eu acho que você consegue ter uma visão mais clara, né, do que vem na sequência. Né, e todos os seus atos, tudo que você faz, tudo que... seja um trabalho de reputação, seja uma campanha, seja, enfim... Posicionamento, né, todo esse posicionamento, criação de conceitos, ele reflete, mensagens. Né? Exatamente. Tudo isso aí é uma campanha política. Agora, tem a campanha eleitoral, que é uma campanha política muito específica, diferente de todas as outras campanhas institucionais, privadas, setoriais ou de teses, que é a campanha que elege pessoas. Essa é uma campanha política que é muito específica e que os políticos que disputam cargos públicos, essa é uma campanha política muito especial, mas tudo é campanha política. Inclusive, fazendo uma analogia com o atletismo, eu acho que a campanha eleitoral, ela é um sprint, né? É uma corrida ali, você te contar... Uma corrida eleitoral. Uma corrida curta, de muito pouco, que tem que dedicar muita energia. Eu costumo... Né? E você também pode ter uma maratona, né? Que quando você pensa numa marca maior, uma corrida também é uma maratona, né? Então, se a gente aplica essa mesma energia dos 100 metros rasos, né? Ali do sprint numa maratona, você vai ter um resultado incrível. Trazendo para o campo de crises reputacionais, é uma crise de reputação com data para acabar. É a diferença da crise de imagem das outras, porque as crises de reputação que acontecem, vocês não sabem nem quando começa, nem quando acaba. Pode ter uma cauda longa infinita. Né? A eleição é uma crise... início, meio e fim, né? Que tem data para acabar. Ela acaba. Aí você sabe quando ela acaba. E nas nossas vidas também é assim, né? Quando acaba uma campanha, né? A gente chega ao final de uma campanha, é sempre esse mesmo êxtase, né? Essa mesma correria. Cassiano, a gente sempre às vezes aqui busca também algumas questões, experiências históricas, assim. Você tem nesses anos aí de profissão, você tem alguma história, algum momento histórico, alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar com a gente, que seja um movimento político, seja alguma coisa que você observou de perto, você participou ou não? Enfim, acho que também tem algumas coisas interessantes. Eu queria começar falando que eu vi o Mandela no UNB. Que beleza. Consegui assistir, lembro até hoje, passei por baixo de uma faixa de segurança e consegui ficar... Na distância que eu tô do Bruno Hoffman aqui, do Mandela, isso pra mim foi muito bonito, esse momento que eu gravo muito e que não faz parte da história, porque é uma visita do Mandela a Brasília, ao UNB, é uma visita histórica, mas assim, pra mim foi muito representativo. Claro. Pra mim foi muito representativo. Sem provocação, vê se que ele não é um publicitário. Porque você conhece até uma piada de publicitário? O publicitário ficou falando de si mesmo. Ele tinha feito muito tempo psicanálise, porque ele era muito egocêntrico, né? E às vezes tinha uma fama que o publicitário é muito egocêntrico, né? Fala muito de si mesmo e tal. Sim. E aí, depois de 1 hora que ele já tinha feito psicanálise, ele falou assim, olha, eu tô fazendo psicanálise, ele disse que eu não posso falar só de mim, eu tenho que deixar vocês falarem também. Falou, pô, muito bem, você está evoluindo. Então, o que você acha de mim? Então, eu não posso falar, mas você pode. Então, assim, você não é publicitário, porque você fala assim, não, o dia que o Mandela me conheceu... Não. Aquelas reminiscências, né? Aquelas cenas que você traz na memória. Lembro muito disso, de momento histórico também, eu acho que... Lembro, a gente falou há pouco do êxtase de uma campanha acabar, né? Eu lembro de acabar a campanha de 2014, acordar um dia... Eu fiz uma viagem para a Argentina, fiquei praticamente dormindo, quando eu voltei era a posse. Eu acordei sozinho em casa, liguei a TV e estava começando a cerimônia. Eu tinha sido convidado por Itamaraty, né? Por ter feito parte da campanha, eu fui convidado para a festa que deveria começar em 1 hora, 2.
E realmente ter acabado aquela campanha e ver que ali que a posse estava acontecendo daquela forma, de que tudo tinha, né, transcorrido, assim, no final do... Aquela sensação de dever cumprido, né, de que eu fui designado para uma missão, né, seja ela qual for, eu fui lá, consegui cumprir. Isso foi muito bacana. E aí eu fui proposto em Itamaraty, né? E como eu não estou muito acostumado com essas formalidades, Mário Rosa, assim que eu cheguei lá, os Dragões da Independência abaixaram as lanças num movimento súbito. E eu quase morri do coração, né? Porque eu fui pela mesma entrada do chefe de Estado, né? Eu entrei pelo mesmo corredorzinho do chefe de Estado e os Dragões da Independência me saudaram. Ah, naquela lateral. Naquela do lateral, apartamento. naquela lateral ali, exatamente. Esse dia teve muitas coisas boas. Eu não gosto de ir a palácio. É. Eu não gosto. É meio pesada a energia, né? Trabalhar também. Não, é porque tem que sair. Eu não gosto de entrar porque tem que sair. Tem que prefiro não entrar. Se eu entrar, eu não saio nunca. É verdade. Mas aí nesse dia, então, eu entrei na festa da posse em Itamaraty e escondi um pouquinho assim do lado, fui fumar um cigarro, né? Achei que ninguém ia me ver, né? Parei assim, tô fumando cigarro. Quando eu tô fumando cigarro, abre uma porta que eu não tinha visto do meu lado, sai a própria candidata eleita, Dilma Rousseff, e eu fiz assim, né? Só o cigarro caiu assim. O que eu faço agora, né? Esse dia teve muitas histórias boas, porque a gente saiu para comemorar com a equipe. Para mim, foi um dia realmente histórico. Por toda essa dificuldade que a gente comentou aqui da campanha, né? Por todo esse esforço físico e mental, né? Foi mental, físico e mental, muito forte. Quase exaustão mental, né? Que você acaba a campanha, você não aguenta mais ouvir falar sobre aquele assunto já. Você já está 24 horas envolvido com aquilo. Então, para mim, esse dia da posse de 2014 foi realmente um dia que eu vou lembrar tanto, talvez, quanto eu lembro da vez que eu vi o Mandela. Para a questão de registro histórico, não sei até que ponto você pode fazer, mas também faz parte. Você teve a oportunidade de trabalhar nessa casa com um dos maiores nomes do marketing político do Brasil em todos os tempos, que é o João Santana. Eu não sei até que ponto você teve interação com ele. Pouco. Como eu acho que eu cheguei a lhe contar, eu tive uma reunião com ele só, nessa casa que eu contei que era o Muda Mais, lá, que era a campanha, que é um pouco, que era o núcleo que o Franklin Martins, né, tava coordenando na campanha. Então, em um dado momento, o João Santana esteve lá pra gente comentar, não lembro se é o assunto específico, então eu tive uma reunião com o João Santana. Sempre trabalhei mais com o Frank, ou com a Helena, ou com o Thomas, com quem eu estava ali naquele momento ali, né? Gosto muito de todos eles, tenho profunda admiração por todos eles e deixar claro, né? Vivi essas campanhas num cargo muito distante do João Santana, né? Eu tava coordenando um pedacinho base, da campanha lá, quando a gente fala que fez 2 presidenciais, parece que eu coordenei. Não, longe disso. Já coordenei outras campanhas, mas não presidenciais. Sim, mas viu por dentro. Vi por dentro e aprendi muito, né? Você aprende muito, né? Se você consegue... Eu venho de uma evolução de aprendizagem que foi um pouco do que o Bruno falou, né? É uma transformação digital. A gente é nativo digital, a gente nasceu nesse mundo, mas a gente assistiu depois de 2006 um boom, que é um negócio, uma loucura, uma revolução mesmo, né? Uma coisa exponencial, assim, nas redes sociais. Como você vê o digital hoje, hein? O que é a comunicação digital? Porque hoje há uma espécie de... Como é que eu posso mística? Virou uma coisa assim, tem um templo assim, mais ou menos, o templo da comunicação digital, assim, é uma religião. Eu acho que as paredes desse tempo vão cair exatamente com o tempo, né? Porque o que acontece? Cada vez mais as pessoas vão estar habituadas a isso, né? Isso vai sendo comum, que isso não vai ser mais nem alvo de debate da gente, né? A gente vai parar de falar sobre digital porque vai virar uma coisa só. Principalmente se você tiver a derrocada de veículos tradicionais, como a gente, por exemplo, hoje nas bancas de revista, a gente já vê, né? Se a gente teve a oportunidade de passar numa banca de revista, né, aqui de Brasília, diminuiu o número muito de veículos, né? Diminuiu muito, tá muito complicado. Conversei há pouco também com o pessoal que é de TV mesmo, que trabalha em grandes TVs, falando também que está muito complicado. Então, assim, a gente vê a receita do digital crescendo, né? Essas big techs que a gente citou, e ao mesmo tempo a gente não está vendo isso acontecer, essa evolução em outros meios, né? O McLuhan dizia que um meio mata o outro. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que, por exemplo, quando surgiu o rádio, ele não matou o jornal, né? Eu acredito que o rádio até hoje é muito forte, o rádio tem uma penetração enorme no Brasil, então o meio não matou, eles são complementares, né? A gente costuma falar muito na Esplanada que
não é escolher, eu não vou me dar o privilégio de eu vou escolher o digital, vou escolher a rádio, vou escolher a TV. A campanha é a mistura de tudo isso, é o mix de tudo isso, né? É você ter um bom digital, ter uma boa campanha de TV, ter uma boa campanha de rádio, uma boa campanha de mobilização nas ruas, fundamental também, né? Então, eu acho que as pessoas que vão debater o digital hoje, elas meio que pensam que uma coisa exclui a outra, né? Eu gosto de fazer TV, mas tem espaço para todo mundo vai fazer o digital, vai fazer a TV, vai fazer o rádio, vai fazer tudo. E o cliente ou o político não pode se dar ao luxo, ao privilégio de escolher, eu só vou fazer digital. Porque eu já ouvi falar isso também. A campanha vai ser muito barata, toda com digital. Primeiro que não é muito barata. Não. Primeiro que você tem que fazer campanhas publicitárias que você tem que dar somas vultuosas de dinheiro. E segundo, que você não pode escolher um meio só. Se você tem, por exemplo, você tem acesso a um debate de TV, você vai fazer só digital? Claro que você vai atingir outro público lá que você vai atingir no TikTok, mas você tem que ir lá na TV também. Você não pode se dar o luxo de escolher o que você vai fazer, o que você não vai fazer, e muito menos de colocar o digital como o grande solucionador de todos os problemas, né? Como se a TV, o rádio, o jornal e todas as outras mídias não fossem complementares ao digital também. E não, assim, hoje todos os jornais estão na internet, hoje os rádios botam os programas na internet. Então, assim, é isso que eu estou te falando. Com o tempo, isso vai deixar de ser um debate válido. O que é digital, qual a importância, por que sim ou não, porque isso vai entrar no dia a dia das pessoas de uma forma muito natural. Hoje uma criança já opera o equipamento digital com uma naturalidade que espanta a gente, né? Isso vai cada vez mais ficar natural o que pra gente foi uma novidade, fazer um post, né? Quando surgiu o LinkedIn, por exemplo, para mim foi uma novidade fazer um post no LinkedIn. A criança já vai estar acostumada a fazer aquilo ali no dia a dia dela, na vida dela comum, normalmente, e nem vai existir mais esse debate. Eu só espero que realmente, caso essas mídias enfraqueçam, que não se perca esse know-how, né? Você tem um know-how de TV incrível hoje no Brasil, né? Você tem jornalistas incríveis no impresso, que inclusive os grandes medalhões nem passaram pela faculdade, nem existia a faculdade, né? E o digital não pode vir só com conteúdo fraco, né? As pessoas tinham todo... Para você fazer TV, você tem um conhecimento técnico aprofundadíssimo, né? É a mesma coisa isso no digital. Você não pode matar uma coisa e perder esse conhecimento técnico. Porque o que eu estou assistindo muito jornalista, muito bom, perdendo espaço para o digital, entendeu? Porque não se atualizou em relação àquilo, né? Que é uma pena, porque você tem grandes cabeças aí que não querem fazer um tweet, né? O cara quer fazer um texto dele mesmo e construir. E a internet precisa dessas pessoas inteligentes. A internet precisa dessas cabeças pensantes lá, porque senão a gente vai entrar ali num senso comum ali, sabe? Sem ninguém argumentar muito, e isso é muito problemático, né? A gente sabe onde isso vai dar. Mário, eu preciso fazer um registro aqui, já que a gente fala tanto de registro histórico durante o nosso Campcast, que é o seguinte, né? Acho que o Camp, né, já fez 6 anos esse ano, né? Tem algumas pessoas que me acham bastante recluso e tal, mas quem conhece eu e o Cassiano sabe que o Cassiano é mais ainda. Então ele está fazendo um esforço enorme de estar aqui, né? Antissocial Clube. Exatamente, eu estou fazendo nesse processo todo um esforço enorme para estar aqui, tentando brilhar junto com a estrela que você representa. O Cassiano também está fazendo. E eu tô aqui ofuscado. Eu tô fazendo um esforço enorme para não falar demais. Mas eu preciso aproveitar para deixar registrado aqui no nosso Campcast, essa participação do Cassiano, que é a importância que ele teve desde o início na criação do Camp. Né? Não é à toa que ele está lá no conselho do Camp, mas principalmente nos primeiros anos, antes, né, hoje a gente tem a Catherine aqui com a gente ajudando, antes a gente teve a Sâmia também na diretoria de operações, mas antes disso a gente teve alguns anos também sem ajuda nenhuma. Né? Então era assim como hoje, até hoje a agência ajuda no Camp, dá um apoio, né, de criação, dá um apoio, mas enfim, mas acho que tudo na visão, na estratégia e também no tempo, né? Assim, é uma coisa que eu tenho ao máximo tentado não ocupar ele com questões do Camp, até porque a gente tem que precisa do leitinho para as crianças, né? Mas enfim, foi através também essa experiência toda de gestão de crise, de capacidade de estratégia, né? de poder ver à frente, de saber o tom das coisas, né? Acho que tudo isso também vem de conversas que eu sempre tive com ele, né? Sempre
né? A gente, enfim, almoçando todo dia ali, principalmente nos pós-pandemia e tal, discutindo sempre coisas do camp, eu sempre alugando ele com o camp, e ele sempre me iluminando e para fazer com que a gente fosse crescendo, né? Quando o pessoal fala, o Bruno é diplomata, o Bruno é isso, o Bruno é aquilo, né? Também foi, né? Claro, tem o meu estilo ali, mas sempre trazido e reforçado pelo Cassiano. Então precisava deixar claro aqui que o camp não seria o camp sem a presença do nosso entrevistado hoje aqui. Imagina, Bruno. E eu queria, eu não sei se algum outro entrevistado já o fez, mas eu gostaria de agradecer o Bruno, né, por dedicar a parte da vida dele inteira a representar. Alguns convidados já devem ter feito, né? Você me interrompe. Eu vou chorar aqui. Eu tô chorando. Porque assim, a gente é uma categoria profissional que alguém precisa se dedicar a tentar representar, a ir nas reuniões, a conversar com as pessoas, né? O camp tem uma série de conquistas aí sob gestão do Bruno, de parcerias com o TSE, de parcerias com entidades, a gente passar a ser ouvido realmente nesse processo de marketing político. Em algum momento isso ia ter que acontecer. Falando aqui muito sinceramente, no Brasil houveram algumas tentativas se associarem consultores políticos que não chegam nem perto do que está sendo o camp hoje em relação a ser bem sucedido, né? Muitas pessoas não conhecem, talvez não sei se o Bruno nunca foi entrevistado, mas o Bruno, quando foi trazer a Campanhas Elections para o Brasil, conversou com os grandes nomes do marketing político, né? Quando ele ia trazer a revista Campanhas Elections para o Brasil. Aí, nessas entrevistas, ele já me contou num desses almoços que ele falou que todos eles reclamavam disso, né? De não ter uma entidade, alguém que os representasse, alguém que falasse, né? Eu acho que aí é um embrião, uma sementinha ali, pelo menos na sua cabeça, de que isso é necessário, né? Todos os grandes nomes do marketing político falando, olha, não temos quem nos represente, né? Sim, depois foi reforçado para aquele grupo inicial também. De Fortaleza, né? Do pessoal que primeiro se encontrou em Campinas, enfim, do eu não estava em Campinas, do camp, né, que era a turma mais nova que também tinha essa angústia, e a gente começou a misturar isso quando eu resolvi ligar pro pessoal que eu tinha entrevistado para a revista, né, que foi um projeto de 2011, e eles automaticamente todos toparam e tal, e aquela lista de pessoas relevantes no mercado foi rapidamente aumentando, e quanto mais as pessoas viam que aquelas pessoas já tinham apoiado o projeto, mais gente queria entrar, né? Então rapidamente a gente conseguiu um grupo bem conciso ali de pessoas, né? É bacana contar, até porque pode existir outras categorias profissionais que não, né, que devem estar se pensando como é que se consegue sair do zero e chegar num patamar desse do campo e de conseguir ser ouvido por entidades importantes, realizar eventos, né, muito bacanas, lançar um livro, né, que foi nomeado aí como a Bíblia do Marketing Político, né? Eu acho um nome grandiloquente demais, mas está sendo nomeado assim, né? É um salmo. Um salmo do... salmo já tá bom. Já é um salmo. Vamos continuar construindo mais. Exatamente, um pergaminho. Então, eu acho que é importante o Bruno falar isso também, porque é assim que nasce, né? É assim que nasce que a sociedade civil se organiza, né? A gente tem experiência com marketing político, com campanha, a gente entende que a sociedade civil se organiza para determinadas questões e não tinha porquê todo mundo, né, que hoje está envolvido no campo não está também representando isso. A gente faz isso inclusive para os outros, né? A gente já organiza causas, a gente já faz coisas assim. Por que é a nossa própria causa, né? Ainda mais no caso do marketing político, né, que foi, você sabe muito bem, foi alvo de várias críticas ao longo de anos, foi demonizado e etc. Eu queria perguntar a você, porque por tudo que você falou e por um pouco que eu já vivi desse tema, ficou claro para mim que você tem uma experiência muito vasta no gerenciamento de crise, e eu queria que você compartilhasse um pouco da sua visão dos seus princípios, aquilo que você entende que são, digamos, regras ou não fórmulas, mas isso, receita de bolo a gente já falou no livro que não existe, exatamente. Mas como é que você vê a questão do gerenciamento de crise? Para quem não sabe que o gerenciamento de crise, as crises acontecem, elas têm certos padrões, e as pessoas, como o Cassiano, sabem mais ou menos conduzir essas crises quando tem problema, como alguns que ele citou aqui, que são pessoas que são especializadas em conduzir aquela comunicação em situações de extrema dificuldade. É uma comunicação muito específica. Exatamente. Para quem está nos ouvindo,
Você, por favor, se eu falar algum conceito que é seu, Mário Rosa, por favor, você vem e me avise, porque se o livro do Camp é a Bíblia do marketing político, o Mário Rosa é o papa do gerenciamento de crise. Então, possivelmente, se eu fosse citar, né, qualquer coisa, eu citaria alguma coisa dos seus livros, né, aqui, mas eu vou falar um pouquinho da questão de 2006 para cá, né, o que mudou no gerenciamento de crise ali, o que trouxe, né, para o gerenciamento de crise, essa entrada dos dados, né? Digital, Antigamente a gente tinha muito o feeling do gerente de crise em relação a o que estão falando sobre mim, como é que é. Hoje a gente sabe especificamente qual é a principal frente de ataque, né? Então, mudou muito, né? O gerenciamento de crise mudou muito. Até então, a gente tinha ali algumas formas de, antes de ter as mídias sociais, de tática do silêncio, qualificação do debate, né? De fazer um tapume, um desvio, né? De um shift de responsibility. Daquele processo. E em 2006 a gente chega com os dados. E aí os dados mudam todo o trabalho do gerente de crise, porque eu sei, né, hora a hora, se aquele assunto está crescendo ou não está. Eu acho que o advento disso para a comunicação de crise é muito importante, porque você sabe o seu timing de entrada, né, a sua porta de entrada. Antigamente, se eu tivesse uma crise no hospital, o assessor de comunicação chamaria a imprensa, né, para tentar qualificar o debate, para tentar ou falar que não tinha sido responsabilidade dele, alguma coisa assim, né, convocaria a imprensa, daria uma entrevista, aquilo seria publicado no jornal talvez no dia seguinte, né. Hoje, se a dinâmica fosse essa, a crise já tinha passado, né. Por diversas vezes eu vi crise acontecendo e quando começa o jogo de futebol, a novela, a crise começa a se dissipar nas redes porque a população passou a olhar outro assunto, passou a dar bola para outra coisa. O fim de semana não está muito interessada em debater determinado assunto, né? Então, a chegada dos dados no gerenciamento de crise tem essa possibilidade de a gente entender qual é o melhor momento, né, da nota de resposta ou não, se vai ser necessário ou não, né? Porque é isso que eu falei, se eu entrar com uma nota de resposta quando o assunto estiver caindo, possivelmente eu vou estar jogando álcool para apagar aquela fogueira, né? A minha sensação, a minha pergunta a você você acha que as crises, nós temos muito mais crises hoje do que tínhamos antes, porque o fluxo de informação é muito maior e tem muito mais intermediadores. Exato. Porque todo mundo é mediador. Mais gente participando dessa muito mais crise. Mediador. Você acha que as crises hoje são menores? Na verdade, porque elas também são mais fugazes. Porque antigamente, por exemplo, vamos lá, pegar se a Rede Globo resolvesse que você era o principal tema do país durante 2 meses e meio, você era. Da Globo Discos, por exemplo, estava querendo lançar um artista, você virava o principal. Você era o principal. E se você fosse o inimigo público número 1, você era. Hoje em dia é difícil, é mais difícil, não? As coisas se dissipam porque tem uma guerra no mundo, tem uma opção de coisas. Você não acha que nesse aspecto... Eu acho que tem um efeito narcotizante também das pessoas estarem acostumadas com o escândalo, né? Mais uma vez, a era do escândalo, né? Esse é o meu medo de qualquer coisa que eu fosse falar, tem um pouco de conteúdo de Mário Rosa sempre, mas vamos lá. O escândalo se banalizou, né, Mário Rosa? Hoje você tem um candidato, né, uma foto de um candidato numa situação muito comprometedora, não gera mais aquilo que gerava na sociedade. Por quê? Porque o espectador mudou, né? Ele está acostumado hoje com uma coisa muito mais histriônica, com coisas muito absurdas acontecendo. Ele sofre aquilo que a gente vê na academia e se fala muito do efeito narcotizante da informação, né? É uma avalanche de informação, você está ali soterrado sobre aquilo e depois de um tempo a morte já não choca tanto, o escândalo, que antes era um escândalo, né, familiar da sociedade tradicional brasileira, já não é escândalo hoje, nenhum, né? Então eu acho que hoje em dia não é que seja maior ou menor, eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais acostumadas com o escândalo público, porque as redes sociais também trouxeram mais exposição. Antigamente era, né, eu até vi esses dias um carro da fofoca passando na internet, um carro de som fofocando as coisas, né? Antigamente era assim, né, o vizinho contava fofoca pro outro. Hoje em dia não, hoje em dia nas redes sociais você tem um volume maior de exposição, gente que se expõe para tudo, né? Gente que acorda, da hora que acorda até a hora de dormir se expõe. Isso gera mais escândalos e eu acho que as pessoas se habituaram foi com o escândalo. Essa que é a minha teoria em relação a isso. Então não é que a crise é maior ou menor, elas são do mesmo tamanho que elas eram antes, elas geram danos reputacionais como geravam antes, e assim, até 2006, 4% das pessoas diziam que as mídias sociais eram o principal gatilho de crise. As pessoas citavam fatores financeiros, problemas, acidentes ambientais, desastres naturais, acidentes ambientais. As pessoas citavam problemas de reputação dos gestores da empresa,
No último lugar ficava redes sociais, com 4% das pessoas falando que redes sociais iriam gerar crise para ela, né? Hoje isso deve ser o principal motivo, né? Certamente. Então, a gente viu também essa pesquisa de mercado sobre o que as pessoas entendiam de crise, né? Nessa época, por exemplo, se falava, antes de 2006, que metade das empresas falavam que estava pronta para enfrentar uma crise, 42% tinham alguma coisa estruturada de crise, né? Previsível, montada lá, um manual lá que quando a crise caísse no colo, ele sabe quem fala, quem se pronuncia, qual vai ser a resposta, né? Já fez simulações de cenário de crise antes para construir todo esse processo, né? Então trouxe essa questão toda. Traz uma outra coisa também, o digital também traz outra coisa para a crise, que é a repercussão se tornou maior, as pessoas falam mais sobre aquela marca, e isso pode ter impacto na Bolsa, por exemplo. Se a crise acontece quando a Bolsa está aberta, as ações vão cair. Não, isso sim, perda de valor econômico, perda de valor econômico, acho que prejudicar o compliance das empresas, isso eu acho que nesse aspecto as redes sociais, embora você publicamente possa se preservar, o impacto no grande público, mas, por exemplo, compliance de empresas, isso mata, extermina, essas coisas continuam muito sensíveis. Um exemplo que eu dou muito, o Bruno já deve ter ouvido milhares de vezes, é a questão de, por exemplo, se você é de uma distribuidora, uma petrolífera qualquer, distribui combustível, você sabe mais ou menos onde é que sua crise pode acontecer. É lá nos postos de combustíveis, né? Ela pode acontecer lá na captação de petróleo, pode ter um vazamento. Então você consegue reunir e fazer simulações em relação a isso, né? Então, por exemplo, se explode um posto de gasolina, quem fala, quando fala, como fala, a bolsa está aberta ou não? A bolsa está aberta ou não sempre é uma pergunta que se repete, né? Porque para grandes empresas faz toda a diferença. Inclusive tem um caso seu também da fusão da Ambev, que era importante a bolsa estar aberta, né? E quem fala, quando fala e como fala. Isso pode escalonando. Então esse posto explodiu, mas o posto explodiu perto de uma área residencial. Pior, você tem que ter uma preparação de crise ainda mais convincente aí de quem vai falar, o que vai falar, como vai falar. Mas dentro do posto que explodiu perto da zona residencial tinha um ônibus escolar. Então você cria essa simulação de crise com essas possibilidades todas, né? Normalmente o ônibus escolar não estaria lá, mas eu estou colocando aqui só para efeito de exemplo. Mas num processo de simulação você tem que pensar nisso. E também, por exemplo, vazamento de petróleo, ok, é horrível, mas vazamento de petróleo perto de um estuário de água potável é pior ainda, né? Então você começa, se você é o dono de uma distribuidora de combustível, você começa a mapear os locais onde você pode ter crise, o que pode vir a acontecer. Esse posto poderia ter explodido por um atentado terrorista, por exemplo, né? O que vai fazer em determinados casos, né? Algumas aulas que eu dou, eu faço essa simulação de crise, né? Cada um dos alunos assume um cargo como CEO, CFO, CMO, e ele vai tomando as decisões à medida que eu vou contando o caso do posto de combustível. Vamos lá, CFO, o Chief Financial Officer, que é a autoridade financeira. O CEO seria o presidente, o CMO é o de marketing. É o de marketing, é o coordenador de marketing, né? Mais algum, Bruno, que você queira? Não. Então eu consigo fazer a simulação para que as pessoas entendam que quando, é o que a gente chama de barata voa, né? Entrou uma crise, todo mundo sai correndo, ai meu Deus, o que eu devo fazer? Não, né? Não deveria ser assim. Entrou uma crise, se institui o comitê de crise, que já se sabe que envolve essas siglazinhas todas que eu falei, mais uma outra pessoa especialista naquele assunto. Essas pessoas vão passar a receber relatórios ali, em tempo real do que está acontecendo, e aí elas vão fazer a tomada de decisão delas em relação a tudo, a bolsa, o que eu vou fazer na bolsa, nas ruas, o que eu vou fazer, o que eu vou falar com a imprensa, né? Ou seja, você simula um cenário inteiro de crise, faz isso com a empresa, e no momento que isso acontecer, ele já sabe mais ou menos o que fazer. Porque o que é o grande problema, Mário? Uma crise dessa acontecer e ninguém está preparado. A gente vê muito isso no Brasil, né? Isso acontece o tempo todo. A empresa não está preparada nunca para aquela crise que veio acontecer. Obviamente, a gente não consegue simular tudo que pode acontecer, porque o ser humano é muito criativo, né? Em relação ao tipo de problema que pode acontecer. Mas os mais óbvios, a gente consegue, né? Se você é dono de uma distribuidora de combustível, você sabe que algum dia pode dar um problema no posto de combustível, né? Então tem algumas coisas óbvias que dá para você fazer e montando essa estrutura de gerenciamento de crise dentro da unidade mesmo, para que responda, né? Então, senta o gerente de crise, senta o presidente, senta o responsável pelas finanças, pelo marketing, todo mundo municiado com dados para tomar a decisão do que vai fazer e como vai fazer, qual é a nota de resposta, o que vai ser feito. Costumo brincar aí que o ser humano é muito criativo na hora na hora de
de inventar coisas, né? De acertar. Né? Ele, poxa, já criou... E o brasileiro, então, mais ainda, né? Mas muitas coisas. Criou a arte, eu vou criar só de coisa aqui. Criou a arte, criou aqui a internet, criou a televisão, criou satélites, criou grandes máquinas. As máquinas, criou o avião, criou a música, criou... Vamos chegar até o 10 aqui. Criou a vacina, criou o quê? Cinema. Criou o copo, criou o cinema, celular, pronto. Mas... nunca houve o 8º pecado capital. O ser humano... Só conseguiu fazer o 7, né? Ele é muito repetitivo nos erros. Os seres humanos erram de maneira muito repetitiva. Tem um livro que você puxa isso também, né? Tem um capítulo que você fala sobre a ira, né? Etc. Não, ele erra sempre os mesmos erros. Previsibilidade, nós né? somos previsíveis nos erros. E por isso que eu gosto tanto do Acaso. A carona que virou a campanha, né? Eu passar por baixo da fita e conseguir ver o Mandela próximo. Porque a gente... A cabeça do Gente de Crise, né? Eu costumo brincar que é muito próximo da cabeça de um roteirista, né? A gente fica imaginando o que pode vir a acontecer, isso, como que a gente deve se prevenir. Diferentes cenários, né? E assim, na verdade, é tudo muito previsível, né? Pra gente que fica tentando imaginar cenários, né? E o acaso traz essa coisa gostosa da vida, que é você ser surpreendido com algo que você jamais imaginou que pudesse acontecer, né? Agora eu vou fazer uma pergunta pro Bruno, fazer para você que está assistindo. Cassiano é uma pessoa absolutamente... discreta. Mineiro você? Não, eu sou gaúcho, mas criado em Brasília. Mas criado com em Brasília. alma de mineiro, e veio aqui enfrentar uma crise, que era falar. Você acha que ele gerenciou bem a crise dele? Não? Muito bem gerenciado. Eu achei também. De todas as crises que ele já gerenciou, acho que hoje Mas ele realmente está de parabéns. gerenciou de maneira magistral. Agradeço a vocês dois. É realmente uma honra poder ter essa oportunidade de conversar com vocês e fazer esse registro, né? Como vocês colocaram muitas vezes no registro histórico. Mas esse podcast tem esse papel, né? Que é trazer pessoas aqui que, como eu, por exemplo, que são muito mais de back-office, eu vou a poucas palestras, falo muito pouco, não tenho redes sociais, muito mais de back-office. Agora, você sabe que tem um problema em crises, que às vezes é você achar que a crise já acabou. Meu acabou, Deus, eu agora achei vem que um teve problema. um sentimento de que Não, a ele gente ia pensou resumir, isso. que a gente ia fechar essa conversa. Não. Então você vê que agora ele já viu tensionou. Já tensionou de novo. Então, já estava terminando, já fechando a sala lá Acabou, não. da gestão da turma da crise, Pode mas ficar abre tenso de novo. Fica tenso aí. Porque tem uma pergunta aqui, para fechar, a não ser que, claro, o Mário Rosa tenha mais dúvidas aí, mas tem uma questão importante que a gente tem perguntado com frequência aqui para os nossos associados do Camp, aqui no nosso Campcast, que é com relação a dicas para os novos profissionais, para a turma que está chegando, para a turma que quer aprender mais, para a turma que, que legal essa questão de gestão de crise, que legal essa experiência, enfim, você tem algumas dicas, algumas coisas que você poderia passar para o pessoal que está querendo se aprofundar mais no marketing político? No marketing político ou no gerenciamento de crise? Na comunicação. No gerenciamento de crise é bem rápido, assim, leiam todos os livros do Mário Rosa. Se vocês não conseguirem, tornem isso a missão de vida de vocês e achar uma biblioteca que tenha para que você consiga ler. Esse é o primeiro passo, acho que é o primeiro passo fundamental para quem quer ingressar em gerenciamento de crise. Esse é um pouco do meu caminho também. Eu fui acompanhando, né, um pouco do que o Mário Rosa foi lançando, foi nos dando o prazer de compartilhar. Cada livro, uma delícia, né? O Mário Rosa escreve, é delicioso, tem muito molho o texto dele, é muito bom, né? Mas quem quer fazer gerenciamento de crise, leia todos os livros do Mário Rosa, é a nossa principal referência, né? E sobre marketing político, Bruno, a gente tem uma questão aqui no Brasil que são as instituições de ensino, né, de marketing político. A gente, ao contrário de outros países que têm faculdades muito voltadas para o curso de comunicação política, né? A gente tem no Brasil ciências políticas, a gente tem no Brasil uma série de cursos, inclusive de marketing político, mas nada próximo do que é no exterior, né? Então, realmente é uma dificuldade grande. Eu acredito que muita gente que procura se especializar em marketing político fez uma campanha, né? Acabou se envolvendo com a campanha, gostou daquilo e quer estudar mais aquilo. Então, a base para isso é estudar comunicação, né? Basicamente, é estudar comunicação, jornalismo, publicidade, a área que você mais gostar, cinema, né, também, o que for. E, se possível, assim como o Bruno também fez esse caminho, fazer um curso de gerenciamento político no exterior. Se você tiver acesso a isso, se for possível, pegar uma escola tradicional de política dessa no exterior, é muito bom
para a formação mesmo, e até para também que a gente não tem uma formação muito voltada só para o Brasil, né? A gente consegue ter uma visão mais global quando a gente estuda lá fora e ver um pouquinho das outras histórias mundiais também, de outros países, de outros locais, a gente entende um pouquinho melhor. Inclusive entende que o Brasil é muito parecido com outros lugares, né? Que aqui, às vezes a gente acha que acontece algumas coisas só aqui, mas que acontecem em outros lugares também. Então acho que estudar política no Brasil, ciências políticas, comunicação, é o caminho do marketing político mesmo, né? E sempre estar dedicado a isso, assim. Eu acho que como é uma área que está em constante evolução, você tem que estar estudando muito, constantemente, sempre, né? Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, sabe? Claro. Porque inspiracional, mas não é só coisa de papo de autoajuda, de coach, né? Não é papo de coach. Você fez uma carreira, você saiu lá daquele pontozinho lá, e não estou dizendo de ascensão social, financeira, mas é de carreira mesmo. Dar uma vida profissional, de você ter essa oportunidade de viver todas essas aventuras. Poxa, eu acho que quem tem vontade de viver essas aventuras fala assim, mas poxa, como é que eu começo e onde eu posso chegar? Onde você acha que você... O que foi que você acha? Fala assim, olha, bom, primeiro você tem... É o quê? É vontade, é dedicação, é sorte também? O que é isso? Começar por aqui, né? Quem trabalha demais tem sorte, né? A gente não sabe especificamente. Eu atribuo muito, assim, ter conquistado algumas coisas hoje em dia, as premiações e etc., ao meu trabalho, obviamente, à minha dedicação, ao meu estudo, etc., mas eu tive uma vida de muita sorte também. Essa coisa sorte, que é meio subjetiva, que a gente fala e etc., né, de estar no lugar na hora certa para pegar a carona certa, conversar com a pessoa certa. Isso sempre aconteceu na minha vida. Esse acaso sempre me brindou de uma forma muito bacana. Então eu vejo isso assim, e eu acho que essa mensagem é a mais importante de deixar. Você pode ser o melhor profissional do mundo, né? Pode ter todo o reconhecimento. Se você não tiver sorte, né, e um dia estar no local certo, na hora certa, talvez você não consiga fazer o que você quer, né? Sim, mas aí eu vejo nesse caso da sorte sua, você subiu no prédio. Quando ele te deu a carona, você falava assim, não, mas eu não vou não, porque eu tô apressado. Se a minha esposa fosse um pouquinho mais brava, talvez eu não tivesse ido por causa da janta esfriando. Tem assim, a gente... eu sempre acho o seguinte, eu sempre acho que a pescaria é o contrário, sabe? Total. Porque todo mundo vai lá, tem 10 caras que podem pescar o maior peixe da pescaria, certo? E quem pesca, na verdade, é o peixe que escolhe quem vai ser o vencedor do campeonato, né? Totalmente. Eu não acho que... Todo mundo tem que estar com o barco no mar, todo mundo tem que ter colocado a isca, todo mundo tem que ter o anzol, mas é o peixe que pesca o pescador, não é? E esse é o acaso. Eu tive, além da carona pra Dilma, eu tive muitas situações assim na vida que realmente assim, de estar no momento certo e de ter o conhecimento certo para aquele momento, né? Para isso você tem que estar sempre pronto, né? Você tem que estar sempre atualizado, estudando, não se negar, tem sempre essa cabeça divergente do novo, né? Não ser muito convergente em ficar achando que o que você aprendeu até agora tá bom. Na minha profissão, até esses dias quem me fez essa revelação foi minha filha. Eu me reinventei, né? Eu saí do jornalista de redação, como eu contei um pouquinho para vocês, fui fazer outro trabalho, que é um trabalho de medir reputação e monitoramento, de gerenciamento de crise, de outra história. Eu acredito que talvez se eu não tivesse feito essa transição da redação comum para ir para uma agência, para hoje estar encampando aí a Esplanada Comunicação Estratégica junto com o Bruno, talvez eu não tivesse chegado tão longe quanto eu cheguei. Se eu fosse só um jornalista tradicional de redação, eu não tivesse interessado por coisas novas. Então acho que o recado que fica é esse assim mesmo, né? Ter essa mente curiosa, né? Que é realmente natural, assim, dos jovens, tem a mente curiosa, né? Quando a gente vai tendo certa idade, já estou chegando nela, a gente começa a ser mais convergente, né? Eu começo a me autorreferenciar mais, falar mais de mim, etc. O mundo não é tão atrativo mais, né? Depois de um tempo. Acho que se manter assim, durante muito tempo, durante muitos anos, 50, 60, 70 anos, né? Você se manter divergente, querendo aprender coisas novas, ver coisas novas, viver essas experiências, é o mais fundamental. Se colocar disponível também, né? Tá disponível. Mas baseado na minha experiência pessoal, quando a gente vem num ritmo cadenciado, aí vem alguém, grita pra você, aumenta o ritmo aí, rapaz. E você acaba mudando de ritmo, sabe? A gente tem a sorte de alguém chegar e gritar pra gente, né? Pode ter certeza. A gente tem essa sorte. A gente tem que agradecer essas pessoas, porque
são pessoas que nos empurram, né? Com certeza. A história da... Vocês agora perderam totalmente a linha, vocês dois. Não, mas eu tô te A história dizendo, da é zona porque de conforto. eu já fui muito, eu já Mário tive Rosa. meio paradão na vida, assim, quando eu vi, Sei, você estava agitado. A história, Me a história empurraram, do... Entendi, tá bom. Pessoal, é nesse clima de amizade, de profissionalismo também, De admiração minha de pelo Mário Rosa. admiração Obrigado, Mário. mais um PIN sendo distribuído aqui, Aê. né? O PIN do Camp, para mais um associado nosso, um profissional, Obrigado. nosso selo de qualidade do Camp, no mercado. E o Cassiano também é um dos nossos associados, fundadores, que obviamente também representa esse selo de qualidade para a gente. Mário, muito obrigado. uma honra, Mais uma vez, uma honra. muito obrigado Mais um por tudo. episódio Camp. Muito obrigado, Cassiano. Eu tenho que mentir que esse é o primeiro PIN que eu tenho. Eu posso contar a verdade que esse é o segundo que eu recebo. Alguns associados já tiveram a chance de receber esse PIN em alguns eventos, É. né, mas a gente, Esse é um ritual. optou criar esse ritual de entrega também. Entendi, desculpe, não tinha me contado sobre isso. Realmente, Esse é um ritual. Esse é o ritual. É o primeiro PIN que ele recebe no Campcast. Exatamente. isso, exatamente. Muito obrigado. Perfeito. Que é o mais importante, o PIN do Campcast. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio Campcast. Campcast. Histórias, pensamentos e caminhos do marketing político brasileiro. O CAMP é uma associação profissional apartidária. As ideias, opiniões e materiais aqui divulgados são de responsabilidade única de seus autores. O intuito é criar registro histórico e compartilhar conhecimento técnico ao mercado e à sociedade para ampliar o entendimento da democracia em diversas nuances, sem qualquer intenção de defender ideologias ou partidos políticos.